socorro ao setor aéreo, que foi um dos mais prejudicados pela pandemia. Os aeroportos de todo o país têm ficado assim, praticamente vazios. Os passageiros sumiram. As companhias aéreas que atuam no Brasil registraram o cancelamento de 85% dos voos internacionais e 50% dos voos domésticos. O socorro veio em uma medida provisória do governo federal. O pagamento das outorgas aeroportuárias, contribuições pagas pela concessão, sem cobrança de multas, foi adiado e poderá ser feito até o dia 18 de dezembro desse ano. E em um decreto que ainda vai ser publicado, o pagamento de tarifas de navegação aérea será adiado. Os vencimentos de março a maio são para setembro, outubro, novembro e dezembro. O governo também pretende renegociar as dívidas das empresas. Na semana passada, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, já tinha anunciado outras medidas de auxílio às companhias aéreas, como a ampliação de prazo para a renovação de documentos e um abono que empresas não utilizam um horário de pouso ou decolagem. Empresas aéreas positivas. Constituem alívio de caixa no momento em que o nosso maior desafio é trabalhar custos enormes. Os passageiros simplesmente não existem mais. Agora, permanentemente, vamos avaliar o desenvolvimento da situação e trabalhar para que a segunda parte de medidas, principalmente linha de crédito, conforme também anunciado pelo governo, e nos auxilie a atravessar esse momento difícil. De acordo com a ANAC, se o passageiro não conseguir viajar em razão do novo coronavírus e aceitar um crédito na companhia aérea, ele não vai pagar multa. Mas a nova passagem deve ser comprada num prazo de 2 meses a partir da data do voo anterior. Se o passageiro decidir cancelar a viagem por dinheiro, ele vai sujeito às multas do contrato. É bom para aquele que deseja viajar, não tenha dúvida, porque ele pode remarcar por um prazo de 1 ano, desde a data que começa a contar da data da viagem e não da data de emissão. Ele não vai precisar de pagar nenhum valor adicional, então isso é importante, independente de como a forma que ele comprou essa passagem, seja de promoção, de milhas, então não há uma restrição para esse passageiro. Hoje uma série de mudanças para quem tem direito a benefícios oferecidos pelo governo. Um dos objetivos é evitar aglomerações de rendimento. Os postos do INSS vão funcionar em esquema de plantão, com poucos funcionários, exclusivamente a Central 135 ou o aplicativo Meu INSS. É que tudo agora vai ser feito por meio digital. Todos os serviços que precisem de presença física serão substituídos pelos virtuais. A perícia passa a ser feita sem presença do segurado. E os atestados poderão ser anexados ao processo de cada um. O objetivo é manter principalmente os idosos longe de ambientes perigosos. Outra mudança: o processo para receber o benefício de prestação continuada, o BPC, não sai, vai conceder um adiantamento de R$200. O presidente do INSS disse que vai conseguir diminuir a fila de espera para esses benefícios. O INSS vai continuar trabalhando, todos os seus servidores vão continuar trabalhando, temos ainda mais análise dos benefícios que ao longo dos últimos anos foram acumulados. Nós pretendemos, com a maior rapidez possível, zerar essa fila. Outros R$10 bilhões serão liberados para complementar a renda de trabalhadores que tiverem redução de jornada e de salário, em acordo entre o trabalhador e a empresa. O complemento vai ser pago a quem recebe até 2 salários mínimos. Esses trabalhadores receberão uma antecipação de 25% do que teriam direito caso pedissem o seguro-desemprego. Os valores vão de R$ 261 a R$ 453 por 3 meses. Vem chegar a 11 milhões de segurados do INSS.
O corte de jornada e salário precisa respeitar o valor do salário mínimo e o valor do salário hora. O governo ainda não informou se vai editar uma medida provisória com efeito imediato ou se vai enviar um projeto de lei ao Congresso. Por enquanto, os servidores públicos não foram incluídos na proposta, mas o governo diz que esse ponto está em estudo. No ano passado, o governo enviou ao Congresso a chamada PEC emergencial, com gatilhos para a redução de gastos em caso de descontrole das contas públicas. Quando não houver dinheiro para pagar despesas correntes e o governo se endividar além do permitido. O mecanismo permite a redução da jornada de trabalho do servidor com o ajuste do salário para a União, estados e municípios. Mas houve resistência no Congresso e de algumas categorias. Ainda não houve votação. Também no ano passado, o Supremo Tribunal Federal analisou uma ação sobre um trecho da Lei de Responsabilidade discute a possibilidade de ação de salário de servidores públicos. A maioria entendeu ser inconstitucional, mas o julgamento não terminou e os ministros podem mudar os votos nessa nova situação. O secretário de Previdência disse que o objetivo da medida de redução de jornada e salário é preservar o funcionamento da economia. O governo farão em conjunto para a melhoria da economia, para a manutenção de oportunidades, para a manutenção do emprego e para fazer com que as pessoas possam, em conjunto, numa comunhão de esforços, passarem dessa fase, que é a fase mais aguda dessa crise. O grupo de monitoramento anunciou também que o governo vai pagar, no lugar das empresas, os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador que estiver doente por causa do coronavírus. Será necessário um atestado médico. O governo ainda prepara os detalhes dessa medida, mas já está decidido que os valores pagos pelo governo ficarão abaixo do teto do INSS, que é de R$ 6.100. Essas medidas ainda não estão em vigor, porque precisam ser aprovadas no Congresso. O Banco Central recomendou hoje que clientes de instituições financeiras usem preferencialmente os canais digitais e os caixas eletrônicos para evitar a ida às agências. E determinou que os bancos ajustem os seus horários de funcionamento. Cada instituição financeira vai estudar a melhor forma de atender o público e reduzir os riscos para quem precisa do serviço. Higiene é fundamental para se prevenir nessa crise, né? E a qualidade daquilo que se usa também. Bastou que ele sumisse das prateleiras das farmácias e supermercados para começar a aparecer nas ruas em várias versões. O produtor William Santos circulou pela região central de São Paulo e registrou. Até quem é do grupo de risco para a Covid-19 está vendendo álcool gel. Você tem que comprar a tampinha separada, frasco e o álcool. Os preços variam. Os próprios vendedores desconfiam dos produtos da concorrência. Aqui na palma da mão? Botando gel de cabelo, botando álcool. Nada mais perigoso numa epidemia do que comprar uma falsa sensação de segurança. E é isso que o consumidor pode acabar fazendo ao adquirir produtos que foram produzidos sem controle algum. O álcool gel foi criado para ajudar no combate a infecções hospitalares, como mais uma opção de higiene das mãos dos profissionais de saúde. Ele ficou popular em 2009 na epidemia de H1N1, por ser prático, custar pouco e ser fácil de usar. Na composição, a água em forma de gel evita o ressecamento da pele, mas é a concentração de álcool o mais importante. É ele que destrói a camada de proteína e gordura dos vírus. Para agir, precisa de tempo, por isso, em concentração abaixo da média de 70%, ele não faz efeito. E em concentração alta demais, evapora antes de destruir o micro-organismo. Você quer ter aquela concentração que evapora devagar, que dá tempo de funcionar como desinfetante ou antisséptico. A Anvisa é a agência que faz os testes de qualidade do álcool gel. Esse químico explica que a legislação impede a manipulação doméstica do produto. Nós temos uma lei que proíbe a comercialização de álcool
na forma líquida acima de 56% em volume, e o álcool já deve ser comercializado e adquirido pelas pessoas já na sua forma final. Então, as pessoas não deveriam ter condição de adquirir esse tipo de solvente para preparar o álcool gel. No país inteiro está havendo esforço para aumentar a produção de álcool gel confiável. E os supermercados em São Paulo informam que também vão ajudar, vendendo o produto a preço de custo a partir da próxima segunda-feira. Os 15 turistas brasileiros que estavam no navio atracado em Buenos Aires regressaram ao Brasil de avião. Ainda há tripulantes brasileiros no navio que seguiu viagem para o Porto de Santos, em São Paulo. A seguir, a Itália ultrapassa a China em número de mortos pelo novo coronavírus. Na Espanha, hotéis vão receber pacientes com sintomas leves para frear a contaminação.